Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui Jacó capítulo 5, vou terminar aqui a alegoria das oliveiras, fazendo um resumo como nós podemos entender o capítulo 5 aqui, essa alegoria, tá bom? Para entender esse capítulo, né, nós devemos ter em mente 5 coisas que acontecem na alegoria, tá bom? Primeiro, a dispersão da casa de Israel, né? Antigamente só o povo do Senhor ali que tinha o evangelho de Jesus Cristo, só eles tinham os convênios. Então o Senhor tinha um convênio com aquele povo e era um mandamento também que eles não podiam se misturar com outros povos. Nós podemos ver ali que o Senhor repreendeu, né, grandes pessoas que se casaram com outros gentios, com pessoas estrangeiras, tá bom? Porque era um mandamento que eles não podiam se misturar com outros povos. Então, a primeira parte da alegoria nós vemos uma dispersão. O Senhor ele dispersa, né, as 12 tribos de Israel. Cada uma para um lado ali, é citada ali 4 terrenos, né, simbolizando que espalhou pelos 4 cantos da terra. Isso em preparação para que as outras nações pudessem receber o evangelho também. A segunda parte da alegoria fala sobre a oliveira brava, que é os gentios, enxertado na oliveira verdadeira, que é o povo do convênio do Senhor. E podemos ver que produziu muitos frutos, né? A entrada do gentil, dos estrangeiros para dentro da igreja, por meio de entrar na igreja de Jesus Cristo, produziu muitos frutos, o que foi bom e agradável ao Senhor. Então, essa segunda parte fala sobre isso, o evangelho ser pregado, né? Teve permissão para ser pregado em outras nações, e essas pessoas poderiam ser batizadas e fazer convênio com Deus. O terceiro ato é uma apostasia total. Então, todas as árvores de sua vinha acabam se degenerando, caindo em incredulidade. Então, se afastam do Evangelho. Então, é uma parte que eu vou estudar aqui hoje. A quarta parte é a coligação de Israel, a reunião desses povos. Tá bom? E a quinta parte vai falar sobre o milênio. Então eu vou falar aqui sobre a terceira e a quarta parte. A terceira falando sobre a grande apostasia. Então o Senhor saiu com o seu servo visitando todos os ramos, todas as árvores, e viu que todos eles produziram fruto, mas eram frutos amargos, que não servia para nada. Então o Senhor acaba falando ali que de nada serve aqueles frutos que eles estavam tendo porque era amargo. E aí ele diz assim, no versículo 35. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: de nada me serve a árvore e sua raiz, de nada me serve enquanto produzir frutos maus. Isso porque o seu servo falou, né? Eles não estão produzindo fruto, mas a raiz é boa. A raiz simboliza aqui, né, os convênios do Senhor. E ele falou: de nada me adianta, né, ter um povo, né, que é a árvore, né, e ter os convênios se o povo não guarda os convênios. E é verdade, até mesmo individualmente. Do que adianta a gente ser batizado, fazer um convênio com Deus e não guardar esses convênios? Como que a gente vai ser salvo? Não tem como. Então ele falou que de nada serve, temos que produzir bons frutos. Então ele continua falando aqui. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse a seu servo: que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? Essa pergunta é feita no versículo 41 e também lá no versículo 47, né? E eu poderia responder essa pergunta: o que mais o Senhor poderia ter feito pela vinha dele? Ele deu a vida dele, né? Ele fez a expiação, não tem algo a mais que ele poderia fazer. Olha só ele mencionando no versículo 47 o que ele fez. O que mais, porém, poderia eu ter feito pela minha vinha? Por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Não. Cuidei dela e cavei ao seu redor, e podei-a e adubei-a, e estendi a mão quase todo o dia, e o fim se aproxima. E sinto cortar todas as árvores da minha vinha e lançá-las no fogo, para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? Ele faz uma pergunta, né? Então ele fez tudo isso e ele faz uma pergunta para o seu servo: quem é que corrompeu a minha vinha? E o servo ele pega e fala: será que não é a altura da vinha que você plantou? Essa altura significando ali a soberba, né, deles, né? Por causa do orgulho que eles caíram, né? Então, por causa de orgulho, eles deixaram de guardar os mandamentos e fazer as coisas. Então essa foi a questão da queda. Então aqui mostra que o Senhor ele chorou por causa que todas as árvores da sua vinha tinham se corrompido.
tá bom? Eu vou ler agora falando sobre a coligação de Israel, tá bom? Então, a coligação de Israel, que significa coligar, significa juntar, né? Antigamente significava reunir o povo em um só lugar, tá bom? Numa só nação. Hoje em dia não é esse significado. Coligação de Israel, nós somos unidos por meio do convênio. Então, por exemplo, todos os brasileiros que se batizam, né, eles fazem parte, eles entram para o povo do convênio do Senhor, fazem parte ali da casa de Israel. Tá bom? Mas a coligação dos brasileiros fica aqui mesmo no Brasil. Tá bom? Não é preciso nós irmos até Estados Unidos para nos juntarmos lá. Tá bom? Esse exemplo aqui que eu estou dando. Então ele vai falando aqui, ó, da coligação a partir do versículo 61, né, quando ele vai chamando os servos para trabalhar na vinha. Ele diz assim: vai, pois, e chama servos para que trabalhem diligentemente com todo afinco na vinha, a fim de preparar meios pelo qual voltem a obter o fruto natural. Fruto natural que é bom e mais precioso que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar esta última vez, com todo o afinco, pois eis que se aproxima o fim, e será esta última vez que podarei minha vinha, e enxertá-la-ei nos ramos, e começarei pelos últimos, para que sejam os primeiros, para que os primeiros sejam os últimos, e cavei ao redor das árvores, tanto as velhas como as novas, as primeiras e as últimas e as primeiras, para que todas voltem a ser tratadas pela última vez. Né? Então aqui o Senhor ele retrata que ele chamou trabalhadores para a vinha dele. Né? Até aqui no final dos 70, eu já vou até ler, diz assim: e aconteceu que o Senhor da vinha enviou seu servo, e o servo fez como lhe ordenara o Senhor, e trouxe outros servos, e eram poucos. Aqui está falando que o povo do Senhor, da igreja, comparado com o mundo, a vinha inteira do Senhor, vai ser um número pequeno, tá bom? Comparado nós somos muitas pessoas, né? Somos membros da igreja, são 16 milhões, se eu não me engano, mas comparado, né, amanhã eu trago esse número direito aqui, eu vou pesquisar, mas comparado com o mundo inteiro, né, nós somos poucas pessoas comparado ao mundo inteiro, então por isso que ele fala que é pouco. Então ele fala que chamou servos e mandar chamar mais servos para trabalhar na vinha, e aí nós podemos ver a obra missionária, os missionários trabalhando ali com todo o afinco, fazendo essa coligação de Israel aqui. Bom, então, só a última observação aqui é que quando ele fala que os últimos serão os primeiros, também tem essa explicação lá no Novo Testamento, né? O Senhor falando, os últimos serão os primeiros. O que significa isso? Significa que primeiro, quem recebeu o Evangelho foi os judeus. Né? Então eles eram representando ali a casa de Israel. Então eles tinham primeiro o Evangelho. Depois, lembra que foi enxertado os gentios, né? Os estrangeiros foram entrando para a igreja. Então os estrangeiros, os gentios que somos nós, fomos os últimos a receber esse Evangelho. Primeiro foram os judeus, depois fomos nós. Tá bom? E agora ele inverteu. Né? Ele fala, os últimos serão os primeiros. Então nós recebemos o Evangelho nesses últimos dias, por meio de Joseph Smith, né? Deus chamou um profeta, restaurou a igreja dele aqui na terra. Então nós que fomos os últimos, agora somos os primeiros, e vamos levar o Evangelho também para os judeus, para todo o canto do mundo, que é o que está acontecendo. Bom, então eu finalizo aqui a alegoria da oliveira, esse estudo, só deixando o meu testemunho, que eu sei que esta alegoria ela é perfeita, né? Do jeito que o Senhor trabalha. E em todos os dias aqui que eu compartilhei sobre a alegoria, o que eu pude observar é que o Senhor da vinha trabalhou conosco, né? Ele trabalha com os seus servos ali, né? Então nós sabemos que Jesus, ele é o Rei dos Reis. E quando nós imaginamos um rei, nós imaginamos uma pessoa longe de nós, um governante longe, né? Que não sabe o que eu estou passando aqui, mas não. O Senhor Jesus, ele é diferente. Ele sabe exatamente o que eu estou passando, ele está na vinha comigo aqui, né? Trabalhando junto comigo, lado a lado. Então, essa é a diferença aqui do trabalhador da vinha. O Senhor está do nosso lado, trabalhando aqui, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.